2 minutes suspension consequence. Yes. Number 10, yes. Ball 2, number 25, Lily Eisner. 36, 27, number 10, Henrik Heiberg. Albertina Kasuma. 2 minutes suspension consequence. Yes. Number 10, Henrik. Ball 2, number 25, Lily Eisner. 36, 27, number 10, Henrik Heiberg. Albertina Kasuma. 2 minutes suspension consequence. Yes. Number 10, Henrik. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos todos, ilustres irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao Maza Kalek Podcast. Sejam bem-vindos à página da TV Mirangola, do Ministério Internacional de Restauração em Angola, na qual o visionário, o reverendo, o pastor Feliciano Luiz do Céu. A nossa congregação está em Luanda, a nossa sede está em Luanda, na Avenida de Olinda Rodrigues, número 2, ex-estrada de Catete, de frente à loja Mídia. Então, bem amado, seja muito bem-vindo a este podcast. Trago para vocês aquela pessoa que dispensa a apresentação no nosso país, em África e no mundo inteiro. Amém? Então, eu trago uma lenda do desporto nacional. Eu trago a figura mais influente do desporto a nível do nosso país. Amém? Então, ainda falta, eu preciso que tenhamos mais pessoas na linha, eu preciso que tenhamos cerca de 50, 100, 150 pessoas na linha para eu introduzir a nossa campeã, a vencedora, a imparável, amém? Albertina Kasoma. Então, é o momento de partilhar esta live stream. Chame aquelas pessoas que precisam ser edificados, que precisam ouvir em primeira mão
um testemunho vivo de que Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, aquilo que Deus promete, Ele certamente cumpre. E quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, então Deus acompanha as nossas decisões e Deus certamente exalta os seus escolhidos. Amém? Então, bem amado, nós precisamos de mais 50 pessoas na linha. Partilha esta live, chama pessoas, 22 pessoas é pouco para eu introduzir a nossa craque, a nossa campeã. Vocês viram os vídeos? Eu não preciso falar dos vídeos agora. Vocês conhecem, vocês sabem o quão profissional é, o quão vitoriosa é. Então, bem amado, coloca aí palmas, 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 partilhe, partilhe, partilhe. Nós queremos ver mais pessoas na linha para introduzir a nossa campeã. Mais uma vez, bem amado, eu dei um cheirinho daquilo que são as vitórias, daquilo que é o potencial da nossa irmã Albertina Kassoma. Então, bem amados, faça o seu melhor, chame mais pessoas, partilha e nós vamos começar. Eu vou chamar daqui a sensivelmente 2 minutos Albertina Kassoma de Almeida. Também é conhecida por Albertina Kassoma. É uma angolana de 1,94 m de altura, com um peso de 105 quilos. Olha, na verdade, eu digo que foi bom que esta live fosse online, porque devia ser uma grande humilhação estar à frente da irmã Albertina e fazer uma fotografia. É uma mulher grande, cheia de força, de vigor, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizia eu, Albertina Kassoma começou a sua carreira no Clube Desportivo 1º de Agosto e, fruto do seu desempenho, foi transferida para a Roménia em representação do CS Rapid de Bucareste. É o clube que ela representa agora, aonde tem feito os seus jogos. Albertina Kassoma foi considerada várias vezes melhor pivô de Angola, é atualmente a melhor pivô de África, está entre as melhores pivôs do mundo. Olha, isso se fosse no futebol, diríamos que a irmã Albertina é um Mbappé. Aleluia. Então, dizia, segundo a revista Forbes Angola, a melhor referência do desporto angolano atualmente. Está entre as 100 mulheres mais influentes de Angola. Albertina Kassoma é detentora de vários títulos a nível de clubes, nomeadamente 6 campeonatos nacionais, 2 taças de Angola,
5 taças de clubes de África, 5 supertaças, 2 troféus africanos de cadetes, eleita várias vezes MVP nas inúmeras partidas. Meus queridos, eu quero apresentar-vos a campeã, a melhor pivô de África, a best de bestes, a lenda do handball. Aleluia! Então eu não vou poupar mesmo adjetivos de qualidade, porque nós estamos diante de uma vencedora. Então eu peço aplausos, aplausos, aplausos e chamo agora Albertina Kassoma. Ladies and gentlemen, recebam a nossa campeã. A paz do Senhor, irmã Albertina, seja bem-vinda a este podcast. Pai Senhor, irmão. Seja bem-vinda à sua casa. Este Muito é o teu obrigada. momento, pela honra e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo este Amém, amém. momento para dar boas-vindas a este pessoal maravilhoso que está do outro lado, que nos acompanha por via das redes sociais, da plataforma Facebook do Ministério Internacional de Restauração em Angola, que te acompanha com muito carinho e está muito atento para receber o testemunho vivo na primeira pessoa da irmã Albertina Kassoma. Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigada, irmão Milton, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os meus irmãos da congregação Mira, e não só para todos que estão nesse momento a assistir a live por algum convite ou porque viu a live a ser compartilhada. A paz do Senhor. E muito obrigada desde já pela sua presença. Fique aí e será edificado. Amém, amém. Olha, muito obrigado, bem amados. Provavelmente você não partilhou o máximo porque estava a desconfiar. Será que vem? Será que não vem? Mas está aqui, ao vivo e a cores, a Albertina Kassoma de Almeida. Irmã Albertina, eu não exagerei ou aqui na descrição faltou efetivamente alguns prêmios, alguns títulos, algumas taças. Está tudo no conformes. Não, está tudo nos conformes. Tá Está tudo. Tem tudo. uma, quer dizer, tem uma ou outra que faltou, mas são tantos e também São não dá para tantos, tantos mesmo. nomear todos agora. Sim, Graças a olha, Deus. e se ficasse aqui a enumerar os títulos, os prémios, na verdade faríamos metade do programa só com isso. É verdade, é verdade. Mas diz aqui, é a melhor pivô de África. Irmã Albertina, pivô, qual é a responsabilidade ou qual é o trabalho de uma pivô? O que é que faz uma pivô realmente? Qual é a responsabilidade de uma pivô? A pivô é aquela que trabalha para os outros, basicamente. Nós ficamos no meio da defesa, né? No meio da defesa adversária, e nós fazemos o trabalho para nós e para os nossos colegas que estão assim na linha de trás. Nós fazemos bloqueios para eles poderem rematar em condições, para poderem fazer uma boa finta. Ficamos Ok. aí a incomodar a defesa para poder criar boas situações para os outros e para nós. Boa. Quer dizer, é o serviço. É verdade. Pronto, vamos começar, irmã Albertina. Eu gostaria de saber, assim, muito resumidamente, qual foi a sua inspiração? O que é que lhe levou ao handball? Por que o handball? Isso é uma história muito, muito engraçada. Na verdade, eu nunca tive a intenção de jogar no irmão Milton. Eu acho isso, normalmente sempre que digo isso é uma surpresa para a maioria das pessoas que ouvem, Ok. mas nunca teve nos meus planos ser jogadora de handball. Eu sempre tive o sonho de ser médica, de fazer a minha faculdade de medicina, mas Deus teve outros planos para mim
E graças a Deus eu segui. Ok. Eu comecei a treinar handball por intermédio do meu pai. Na altura, eu e a minha irmã, a irmã Andreia, estávamos em casa e o nosso pai ligou e disse: Epá, falou à minha mãe, traga aqui as meninas ao Miramar. E nós fomos sem saber para que era. E quando chegamos lá, ele disse: Epá, a partir de hoje, vocês vão começar a treinar handball. Apresentou-nos o presidente do clube, na altura, o treinador, e disse: A partir de hoje, vocês vão começar a treinar. Não é uma coisa que, sinceramente, eu não gostava. Eu não gostava porque, para quem começou a treinar naquele momento, tinha que ficar no sol, ainda não se juntava ao resto da equipa, tinha que aprender a bater bola, e era assim muito aborrecido. E no início eu confesso que não tinha prazer em Ok. treinar. Ok. Esse gosto começou mais Na tarde, verdade, isto era mas nunca teve nos meus planos. como uma atividade extracurricular. Isto era para fazer Sim, sim, parte sim, do sim. currículo, para não ter muito tempo Sim, em casa. Pronto, vamos. aham, é Ok, verdade, era mesmo para isso. ok. Para além do handball, pratica ou praticou uma outra modalidade? Tem gosto por uma outra atividade esportiva? Eu não pratico outra modalidade, mas eu gosto muito de voleibol. É uma Ok, modalidade que eu digo sempre que se eu não treinasse handball, eu faria vôlei. Eu gosto muito. ok, muito bom, muito bom. É uma boa atividade. Então, irmã Andreia, tem um currículo riquíssimo, uma trajetória profissional invejável, uma trajetória profissional motivadora, inspiradora. E por isso estás na posição correta das 100 mulheres mais influentes da Angola. Então, nesta trajetória profissional, porque a vida é feita de momentos altos e baixos. Então, algum momento considera alguns momentos altos e baixos, ou um momento muito baixo que lhe marcou, ou um momento alto que tem como uma referência um momento baixo e um momento alto nessa trajetória profissional. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu pratico handball desde os meus 11 anos e durante esse momento eu tive muitos momentos altos e, claro, muitos baixos, mas graças a Deus mais altos do que baixos. E vou Graças a começar Deus. pelo momento mais alto. Eu considero até agora que o momento mais alto foi o momento em que eu fui considerada a melhor jogadora da África, o que é raro para uma jogadora da minha posição, é raro, não digo a nível do mundo, né? A nível do mundo hoje em dia as pivôs já têm um papel preponderante, mas a nível da África é raro de se ver uma pivô a ser considerada a melhor jogadora da competição, a melhor jogadora da África e eu fui considerada, então para mim foi o momento assim mais alto da minha carreira Ok, e um dos momentos mais altos da minha carreira e o momento mais baixo para mim foi em 2014, quando eu estava a começar a, como dizem na gíria, a sair bem. Eu já estava a começar a me destacar a nível de seleção, a nível de clubes e infelizmente eu me lesionei. Para quem é atleta sabe perfeitamente que uma lesão do ligamento cruzado anterior é assim uma das piores para qualquer atleta ok. e para mim foi o momento mais baixo da minha carreira, porque eram 8 meses de recuperação, mas eu acabei por ficar 2 anos. Então foi o momento mais baixo para mim. Neste momento baixo, alguma vez lhe ocorreu em pensar em desistir? Várias vezes, muitas vezes. Porque durante esse momento, em primeiro lugar, eu não me sentia acolhida pelas pessoas em geral, pelo clube, eu não me sentia acolhida. Eu passei por um momento muito difícil. Foi no momento em que eu estava a começar a conhecer Deus, a conhecer Cristo, Uhum. e eu me sentia abandonada. Eu dizia que, pá, por que que Deus permitiu isso acontecer? Epá, também não quero mais treinar, eu não quero mais saber de nada. Mas durante essa caminhada, eu percebi a lição que Deus quis me ensinar no meio de tudo isso, então automaticamente esse pensamento passou. Ok, muito bom, muito bom. Irmã Albertina, dentre estes muitos títulos e prémios que já recebeu na sua carreira, e eu acredito que ainda irá receber muitos outros prémios. No seu ponto de vista, ou
segundo eh, a sua meta, os seus objetivos, que título acha que ainda é preciso alcançar? Está para além de melhor pivô de África. O que é que almeja ainda na sua carreira? Assim, a nível da África, eu posso dizer assim de boca cheia que eu já conquistei tudo. Já não há nenhum prêmio a nível da África que eu não Certo. tenha conquistado ainda. Mas agora, a nível da Europa, já estou entre as melhores do mundo, mas sempre há uma margem Uhum. de melhora, né? E o prêmio que falta é de melhor pivô do mundo. Ok. Melhor pivô do mundo. Sim, senhora. Eu Sim, não é estar acredito. entre as melhores, ser mesmo a melhor. A Esse aqui é o melhor, que eu a falta. melhor. É. Eu acredito nisso piamente, acredito. Porque Amém, eu também. uma vez disse à irmã Albertina e falo aqui novamente que sempre que há jogos aonde a irmã Albertina vai jogar, eh, eu fico descansado. Então, quando eu vejo a receber um título, isso não é algo que para mim estranho. No entanto, é só mais um título. É mais um título. No entanto, de muitos que ainda vai alcançar. E então eu acredito que vai atingir essa marca que deseja. Mas para atingirmos uma determinada marca, provavelmente nós devemos ter algumas referências. A irmã Albertina, tem alguém que se inspira, tem alguma referência? Sim, eu tenho uma referência, uma jogadora. Na verdade, ela já não joga. Ela Ok. não tem nada, ela também é pivô. Eu era pivô, mas ela, em termos de biotipo, em Uhum. termos de estilo de jogo, ela não tem nada a ver comigo, nada. Se olharem assim para ela, olharem para mim, ela deve ter 1,60 m ou por aí. Mas foi assim a melhor pivô do mundo durante muito tempo. Ela chama-se Heidi Luke, é da Noruega, Ok. e tive ela como referência durante muito tempo. Muito tempo. Porque ela jogava com as duas mãos, com a direita e com a esquerda, era assim terrível. Ela era uma dor de cabeça para toda a defesa onde ela passasse. Então eu tive ela como referência durante muito tempo enquanto jogou. Ok. Na verdade, quem joga com as duas mãos é um alvo difícil de abater. É Consegue verdade. entrar da esquerda, da direita, Aham, é verdade. consegue. É verdade. Muito bom, muito bom. Irmã Albertina, és uma mulher que está, digo, no ápice, no apogeu da sua carreira. Está num ponto alto da sua carreira, da alta competição. Eh, para nós chegarmos a este nível, provavelmente há determinados valores que nós seguimos ou que nós fizemos imposição na nossa vida, nós determinamos. Estes são os meus valores. Estes valores fazem parte do meu caráter. A minha vida será norteada para que eu possa seguir a minha missão e atingir os meus objetivos com base em alguns valores. Então, a minha questão é, irmã Albertina, tem alguns valores específicos que prima aonde se agarra para que norteou essa sua caminhada até chegar a este ponto elevadíssimo da sua carreira? Com certeza, com certeza. O primeiro de tudo, que é assim o mais importante, que é a base de tudo aquilo que eu vou dizer a seguir, é Cristo. Para mim, isso é algo inegociável. Aonde que eu Amém. for, seja qual for a equipa que for, para mim é assim inegociável. É andar de acordo com aquilo que Cristo me orienta, que diz a palavra de Amém. Deus. E depois disso, a disciplina. Eu sou uma pessoa Boa. muito disciplinada. As pessoas que trabalham comigo sabem perfeitamente que eu não me importo de abrir mão de momentos de prazer para poder atingir certas metas ou certos objetivos. Dou exemplo no que toca, por exemplo, à alimentação. Ok. Se eu tenho foco por exemplo, num campeonato específico e eu digo que não, eu daqui em diante eu vou comer isso porque eu preciso estar em forma para o campeonato X, eu não vou Uhum. quebrar. Eu vou mesmo manter firme porque eu sei daquilo que eu posso alcançar e que eu quero Uhum. alcançar.
disciplina, dedicação. Eu sou muito dedicada naquilo que faço. Eu gosto de brincar durante as minhas sessões de treino, mas eu junto sempre a brincadeira ao trabalho duro. Eu aprendi com o nosso pastor de que todo mundo que faz, que faz com que não leva o trabalho, que faz com que tu desvalorizes o teu trabalho, não leva o teu trabalho a sério, uma pessoa que tens de ter como inimigo. E normalmente eu tenho isso muito bem patente em mim. Eu não gosto que brinquem com o meu trabalho. Eu sou uma pessoa muito dedicada, disciplinada. Também tenho como valor resiliência, saber cair, levantar. No passado eu já fui muito fraca com relação a isso. Eu era aquela pessoa que quando caía demorava muito a levantar, ainda chorava muito, lamentava muito. Mas hoje em dia eu consegui construir esta habilidade em mim e foco, determinação e, por último, e não mais importante, não menos importante, é a humildade. Humildade para saber que, independentemente de eu ser a Albertina Kassuma que eu sou, eu não sei tudo. Eu deixo sempre margem para aprendizado. Em qualquer momento, em qualquer situação, seja com quem for, ser sempre humilde para saber reconhecer que eu não sei tudo, eu sou um ser humano com falhas e que estou disposto a aprender a qualquer momento. Muito bem, muito bem. Resiliência, determinação, humildade, disciplina e o principal, Cristo. Bem, amado, toma nota, escreve aí nos comentários. Resiliência, disciplina, determinação. Falhou um. Resiliência, disciplina, determinação, foco, Cristo Jesus como o centro de tudo. E humildade, humildade para reconhecer que não sabe tudo e com todo mundo pode aprender alguma coisa. Muito bom, muito bom. Então, bem amado, escreva isso aí nos comentários. Nós queremos ver estes 5 valores. São os 5 valores que norteiam a missão da irmã Albertina para chegar no ápice da sua carreira profissional aonde está. Amém? Então, vamos seguir. Irmã Albertina, há sensivelmente 2 anos, e vou recuar mais um bocadinho, 3 anos, 3, 4 anos, nós conhecemos a irmã Albertina Kassoma. Na verdade, hoje conhecemos a irmã Albertina Kassoma de Almeida. Eu acho que aqui não cresceu só o nome. Aqui vem alguém muito importante para si. E no meio disso, ainda alguém muito importante também para si. Então, eu gostaria que me falasse deste nome que acresceu, deixou de ser Albertina Kassoma e Albertina Kassoma de Almeida, e o que é que aconteceu desses 3, 4 anos para aqui? Pela graça de Deus, desses 3, 4 anos para aqui, como disse Ivan Milton, eu casei-me há 2 anos atrás, no dia 28 de janeiro de 2022, com o meu querido marido, Ok. Francisco de Almeida, por isso que agora o meu Mr. nome já não é Kenny. Albertina da Cruz Kassoma. Sim, já não é Albertina da Cruz Kassoma, é a Albertina da Cruz Kassoma de Almeida. Do fruto do nosso amor veio a nossa querida filha, que é a Aile Renata Kassoma de Almeida. Ok, muito bom. Então, mas aqui as coisas aparentemente para o mundo começam a se complicar. Aqui é uma engenharia muito complexa que faz com que muitas carreiras ficam pelo meio. Esta digo, metamorfose, esta mudança
de vida, alta, alta competência, esposo, filho, alta competência e estes títulos. Há uma grande engenharia neste meio que nós gostaríamos de compreender, irmã Albertina, porque muita mulher, como a irmã Albertina deve conhecer muitos exemplos, no ápice da sua carreira, tem que tomar uma decisão muito difícil. Deixar a carreira porque tem que cuidar da casa do esposo. Deixar a carreira por conta da natureza feminina, precisa cuidar da filha, a questão da maternidade. Então, o processo de recuperação é longo. Então, isso pode fazer com que a carreira fique em segundo plano. Mas, daquilo que nós observamos, a carreira não ficou em segundo plano. O lar continua em cima da carreira. A família continua em cima da carreira. O lazer. Portanto, irmã Albertina, nós queremos compreender como é que gere essa engenharia toda e tem tempo para lazer, tem tempo para cuidar do marido, tem tempo para cuidar da filha, tem tempo para os treinos e competir e ser a melhor. Queremos compreender, irmã Albertina, de si, como é feita essa gestão. Tal como o irmão Milton falou, é mesmo uma engenharia. É mesmo uma engenharia. Eu vou começar por quando eu estava grávida. Eu posso assim dizer que eu tive uma gravidez assim abençoada, porque a minha recuperação não foi assim tão demorada com relação à recuperação de outras mulheres que eu conheço. Também por parte da disciplina que eu tive durante a gravidez, eu mantive uma boa alimentação e eu não parei de treinar, não treinava no campo, obviamente, mas eu fazia os meus treinos no ginásio, as minhas caminhadas e tudo que pude para poder manter a minha saúde e a saúde da minha filha e também para preparar um pouquinho o meu pós-parto, sabendo que eu sou atleta de alta competição, então eu fiz um pouquinho a pensar em tudo. E eu voltei a treinar muito cedo. Mas não foi sem orientação médica, é claro. Eu, depois de dar à luz, depois de um mês e meio, o médico mandou-me voltar para fazer a consulta. E depois ele olhou para mim e disse: Pá, Albertina, tu estás apta, podes começar a treinar. Podes começar a treinar quando quiseres, que assim, pelo que eu analisei, está tudo bem. Eu voltei para casa, conversei com meu marido. Eu tinha muito receio de começar a treinar, porque a minha filha ainda era pequena, não era para viajar, mas só mesmo o fato de eu sair de casa, ir treinar e voltar, eu sentia muito tipo, eu vou abandonar minha filha e, epá, não quero começar a treinar agora. Mas hum, o suporte, a base de tudo isso, para que eu pudesse estar aqui hoje, foi, depois de Cristo, foi o meu marido. Okay. A rede de apoio que nós temos é muito importante, é muito crucial para podermos voltar à alta competição. Eu não tive uma rede de apoio ampla, porque nós estamos aqui no estrangeiro, tenho apenas o meu marido, e graças a Deus ele foi suficiente. Foi a pessoa que me disse: amor, vai, eu estou aqui, eu vou te apoiar naquilo que tu puder, naquilo que eu puder, eu vou estar aqui para te apoiar, é o teu trabalho, vai. E isso me deu assim uma força enorme. Eu também me lembro que eu falei com o pastor, eu liguei, eu disse: pai, o médico me deu alta, mas eu estou com receio de começar assim, assim. O pastor me disse: para filha, avança, vai com a minha bênção, vai correr tudo bem, é o teu trabalho. E eu só fui. E há quem diz que eu, nesse momento, e eu também pessoalmente acho, eu estou a atingir níveis que eu nunca atingi antes de ter a minha filha. O que é raro de acontecer. As mulheres, quando voltam do parto, normalmente voltam assim, não conseguem voltar à forma anterior, mas comigo foi assim o contrário. Eu estou a atingir níveis, eu estou a atingir marcas que eu nunca atingi antes de ter a minha filha. Graças a Deus. E tem sido difícil, não vou mentir que tem sido fácil conciliar com cuidar do marido, cuidar da filha, porque a minha filha tem apenas 2 anos agora e exige muito de mim. Mas como Deus é tão bom, foi Deus que me deu esse trabalho. Eu, quando vim para aqui, para a Romênia, foi por orientação de Deus. Então, eu creio que Deus não iria me dar algo que iria me acrescentar dor.
Então, o Amém. clube aqui é muito compreensivo e quando eu viajo, quando é para fazer mais de 2 dias, eles me permitem levar a minha filha comigo. E o meu marido também vem comigo. Então, isso é algo que a mim, assim, ajuda bastante, ajuda-me a estar presente para eles, estando aqui em casa ou quando viajo, eles estão sempre comigo, sempre que podem, comigo. E sempre que estou em casa, eu, assim, esqueço-me da Albertina que eu sou no clube. Eu estou em casa, eu dou tudo de mim para minha filha, para o meu marido. Tento ao máximo cuidar deles para quando eu tiver que me ausentar, Ok? eles não possam sentir muito, claro que vão sentir, mas que não possam sentir muito Claro, assim claro. a minha falta. Mas é muito difícil. Se tu não tens uma boa rede de apoio, como foi, graças a Deus, a que eu tive, é muito difícil. É muito difícil mesmo, porque a alta competição exige muito de ti, não só no físico, eu digo sempre que o pior cansaço é o mental. Sim, A alta sim. competição exige muito, muito de nós, o mental, e cuidar de uma criança, o meu marido tem filhos, sabe o Claro. quão mentalmente também exige de nós. Então, se nós não estivermos bem alinhados naquilo que nós queremos, vai ser muito difícil. Mas graças a Deus eu tenho encontrado tempo para lazer, para estar com a minha família e para poder me concentrar no meu trabalho. Ok. Irmã Albertina, já esteve na posição alguma vez de ter que decidir ou a alta competição ou a família? Não, eu, graças a Deus, nunca tive nessa posição, até Amém. porque eu sempre deixei claro, a partir do momento em que eu me casei e formei a minha família, eu, quando vim para aqui, eu deixei claro ao clube que o meu trabalho é importante, eu vou estar aqui, vocês me pagam para isso, mas se eu tiver que abdicar de algo por causa da minha família, eu farei. A minha família está em primeiro lugar. Ok. A minha família está em primeiro lugar. Boa. O meu trabalho não está em primeiro lugar. A minha família está em primeiro lugar. Mas, graças a Deus, eu nunca tive a necessidade de escolher entre a família e a outra competição. Tenho conseguido gerir muito bem as duas coisas. Ok. Isto na verdade é um feito para glorificar o nome do Senhor. Isto é maravilhoso. Família em primeiro lugar. O trabalho não está acima da família. Nós precisamos ter, saber orientar as coisas. Amém? Então, bem amado, ouça, tome nota e guarda estes ensinamentos para a vida. Irmã Albertina, há um conceito atual, mas que ficou meio que vulgarizado por conta da interpretação que as pessoas dão. Estou a falar do empoderamento feminino, não é? O empowerment. Portanto, há pessoas que confundem este termo, porque vemos nas redes sociais há pessoas que se intitulam como empoderada por conta de uma peruca nova que tem, por conta de um carro, por conta de conseguir um papoite e ela própria atribui-se esse adjetivo de empoderada, as empoderadas. Empoderada. Exato. Na verdade, até eh, fica um bocado esquisito as pessoas darem esse título porque o título ficou muito vulgarizado por conta de influências que não percebem aquilo que dizem e transmitem uma, uma visão errada sobre o termo. Mas a análise que eu faço, uma mulher empoderada, uma mulher que está no centro da vontade perfeita de Deus. Respeita o lar, tem o seu trabalho, respeita a família em primeiro lugar, porque na verdade esta é a função da mulher. Então, é, a pergunta, a pergunta que eu faço, e é a pergunta que vale milhões. Na verdade, o que é que está por detrás deste sucesso da irmã Albertina Cassoma? Esses anos todos, alta competição, família, casamento, lazer, tempo para essas todas as coisas. E sobre aquilo que eu percebi, é uma mulher que respeita o marido,
submissão, como a palavra de Deus diz. E é também um termo que é muito mal interpretado pela sociedade. Então, eu quero compreender, queremos compreender o que é que está por detrás deste sucesso da irmã Albertina Cassoma. Eh, Para começar a responder essa pergunta, eu vou dizer que eu recebo muitas mensagens de muitas meninas, mais meninas, assim, adolescentes, jovens, e perguntam-me sempre isso: Albertina, o que é que eu faço para ser como tu? Tu és a minha ídola, eu quero muito ser como tu, o que é que eu faço? Eu também quero ser como tu. Qual é o segredo? E eu digo sempre assim, em uma palavra, o segredo para o meu sucesso é Cristo Jesus. Porque independentemente de eu ser disciplinada, de eu comer, de eu fazer treinos extras, de estar na melhor equipa, nada disso seria possível se não fosse Deus. Não seria possível. Amém. Amém. Eu sempre que vou para um treino ou para um jogo, eu nunca vou só assim por ir. Há toda uma preparação espiritual por trás disso. Eu não vou para o treino a contar que, eu sou grande, eu vou para o jogo a contar que, eu sou grande, eu tenho esse corpo, tenho esse peso, eu treinei bem, tive uma semana excelente de treinos e tudo vai correr bem. Não, eu nunca vou para o treino assim. No passado eu já fui assim, antes daquela minha queda que eu tive, que eu disse no início, do momento baixo que eu tive. E eu sempre que vou para um jogo eu digo, Senhor, eu estou aí para o campo, que não seja eu, mas seja o Senhor a me usar. Porque, independentemente de eu ter feito bom treino durante a semana, independentemente de eu ser, sei lá, a preferida do treinador ou de quem for, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. Houve inúmeras vezes que eu comecei um jogo e que. Teve uma vez que eu comecei um jogo, aliás, e eu fui assim, a semana me correu super bem, e eu fui assim super confiante, para esse jogo vai correr bem, porque eu tive uma semana assim excelente de treino, mas eh, o Senhor me ensinou que eu não tenho que depender de mim, não tenho que depender do meu esforço. A primeira parte do jogo foi assim, horrível, correu-me muito mal, porque eu estava a depender de mim, mas eu fui para o balneário, eu ajoelhei na casa de banho e eu disse, Senhor, perdão, usa-me, eu não quero mais contar com o meu esforço, quero contar Amém. contigo, usa-me, faz de mim aquilo que o Senhor quiser, eu quero ser um instrumento para poder ajudar a minha equipa. E a Bíblia diz que nós, filhos de Deus, temos que ser a luz do mundo. Então, eu não tenho que brilhar na igreja. Eu tenho que brilhar aqui, porque as pessoas sabem que eu sou cristã, para que o Amém. nome do Senhor seja glorificado. Amém. Então, é dessa forma que eu trabalho. Eu, quando vou para o campo, eu peço que o Senhor me use, que não seja eu, deixo cair tudo de mim, para que seja o Senhor a me usar. Normalmente, quando eu tenho jogos, eu nunca vou para o campo sem ligar para o meu pastor. Nunca. Sempre que eu vou, eu ligo para o pai. Há colegas que me dizem, mas várias vezes quando eu saio do balneário assim para fazer uma chamada, Albertina, mas para quem tu ligas sempre antes do jogo? Quando eu digo assim, para o meu pastor, fala, tu és muito dependente, toda hora ligar para o teu pastor e não sei o quê. Eu digo, eu não sou dependente do meu pastor, eu sou dependente de De Deus. Para Deus. você confiar em mim, como você confia, né, nessa Albertina que eu sei que quando eu passar uma bola, a Albertina vai estar lá. Tem alguém que me sustenta, tem alguém que faz de mim a Albertina que você confia. Amém. Então eu também confio nesse Deus, desse Uhum. pastor que você diz que eu sou dependente. Então eu tenho que ligar Amém. para poder ter a Amém. minha porção. Então o segredo por detrás do meu sucesso não tem outra palavra. Não é trabalho duro, não é acordar cedo, é mesmo Cristo Cristo Jesus. Depois Jesus. vem o resto. Amém. Amém. Então, nesta abordagem toda que nós tivemos, sempre mencionou Cristo Jesus como base, como sustento, como alicerce, como fonte de inspiração. Irmã Albertina, como é que foi este encontro? Como é que isto começou? Em que parte da sua vida entra Cristo, começa a viver efetivamente Cristo Jesus? O que é que aconteceu para esta transformação? Foi basicamente por causa da lesão que eu tive. Quando eu tive a minha lesão, eu já frequentava a igreja, mas eu não era cristã. Eu frequentava a igreja, acreditava que existe um Deus, mas pronto, eu não era cristão. E depois de me lesionar e passar por aquele momento difícil,
Também durante a mente que eu tive lesionado, eu tinha mais tempo para ir à igreja, tinha mais tempo para estar lá, ouvir a palavra e tudo mais. E eu ia para a igreja, mas muito revoltada. Eu perguntava, mas que Deus é esse que deixa que isso aconteça comigo, nesse momento em que eu estou a vir bem, e como se tivesse puxado um doce na boca de uma criança, e agora eu estou aqui embaixo. Mas houve uma pregação, que eu não me lembro muito bem qual foi, eu só me lembro que eu voltei para casa assim a chorar, e eu percebi que Deus fez aquilo porque eu estava a subir muito bem, eu estava a vir bem, as pessoas só falavam de mim, eu estava a jogar muito bem, mas eu estava a subir sem Cristo. Eu estava a subir confiando na minha própria força, no meu potencial, no meu talento, muito iludida por aquilo que as pessoas falavam de mim, ela vai ser uma grande jogadora, ela é X, ela é Y. Mas eu não confiava em Deus. Então eu percebi que aquela queda que eu tive, Ok. Deus quis me puxar para que eu pudesse voltar. Aquela casa foi abatida, para que eu pudesse voltar a construir uma casa, mas dessa vez tendo Restauração. Cristo como base. Amém. E ter Cristo como base. E foi isso que aconteceu. Quando, depois daquela pregação, foi aí que eu percebi que as minhas orações passaram de ser porquê, Deus, porquê, porquê. E foi naquele momento em que eu me aproximei mais de Deus e que eu percebi quais eram os planos do Senhor para mim. Foi aquilo que me levou a ter o encontro com Cristo e a aceitar o Senhor como meu Senhor e Salvador, mas não foi isso que me manteve, né? Me manteve foi a salvação e todo esse processo. Mas o que me aproximou mesmo de Cristo, me fez aceitar o Senhor como Senhor Salvador, foi essa situação que aconteceu comigo. Ok. Essa lesão que eu tive que fez com que eu me aproximasse de Deus. Muito bom, irmão Albertina. Na verdade, Deus sempre cria uma circunstância. Nós, às vezes, ouvimos a palavra, mas não compreendemos. Então, Deus nos chama, nós fizemos resistência. Deus nos chama, nós fizemos resistência. Então, Deus cria uma situação, às vezes, difícil, fecha os canais todos para nós podermos compreender que a nossa trajetória só é possível se nós colocarmos Cristo no centro da nossa caminhada. Se nós lhe chamarmos como nosso sócio, como nosso parceiro, como nosso guia, então ele entra no nosso negócio, entra na nossa atividade e nós passamos a ser aquilo que as colegas desdenham, mas é a realidade, é a verdade cristã, completamente dependentes de Deus, como uma criança é dependente do pai. É exatamente Amém. igual. Mas, irmã Albertina, o mundo desportivo, principalmente em África, e digo que Angola não escapa a esta regra, é o mundo desportivo, há uma grande mistura de o misticismo. No entanto, para não usar outros termos pejorativos, porque conforme as pessoas dizia, é, porque é que você está sempre dependente? Na verdade, estas pessoas também têm uma dependência. Uns não acreditam em nada, assumem-se completamente Uhum. como ateus. Não, eu acredito em mim, nas minhas habilidades e mais nada. Outros acreditam num outro suporte, acreditam em magia. E o mundo do desporto há muito disso. Então, eu não sei como é no vosso meio, mas de uma forma generalizada, como é que é ser cristão num mundo maioritariamente ateu, num mundo maioritariamente não cristão, numa sociedade ou numa comunidade, digo provavelmente, que onde acreditam em outros deuses. Então, como é se posicionar neste meio e brilhar? Várias vezes já tive várias pessoas que chegaram mesmo na minha cara e me disseram assim: você tem feitiço.
você tem feitiço, não é possível. Me disseram mesmo assim, não é possível. Desde que eu te conheço, você está sempre lá. A expressão foi mesmo essa, você está sempre lá. Não é possível, não pode. E depois dizem assim, você é baluba, né? Você se lava. E me disseram isso. E, e eu digo sempre que o meu feitiço é Cristo Jesus. Eu Amém. conheço várias, eu já Amém. convivi com várias pessoas, não jogadores de, não digo assim jogadores de handball especificamente, mas tenho vários conhecidos que já me disseram assim, eu estou a ir num senhor para me lavar. E eu perguntei assim, que tipo de lavar estás a te referir? Ele me disse assim, oh, tu não sabes, você aqui ou tem Deus, ou tens que ter proteção. Porque se você não tiver proteção, ah, não vais aguentar. E aí, eu sei, tenho noção que isso existe, porque eu já vi de pessoas próximas, até porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, Amém. mas eu tenho lidado com isso de uma maneira normal, até porque eu conheço pessoas próximas que fazem uso disso, mas já me convidaram, mas eu nunca me deixei contaminar, graças a Deus, Uhum. porque eu sei bem em quem eu tenho crido, sei quem eu Amém. sigo, Amém. e eu estou longe, sempre estive longe de tudo aquilo que é imediatismo. Porque as pessoas buscam esse tipo de práticas por causa de imediatismo, porque as pessoas não Amém. querem esperar, querem sempre tudo assim, à velocidade da luz. E dizem sempre de Deus demora muito. Mas eu escolhi esperar em Deus e graças a Deus eu tenho colhido os meus frutos. E quanto a isso de como tem sido vivendo numa sociedade ou num meio praticamente, na sua maioria, ateu, eh, vou dizer da minha experiência aqui fora, não tem sido fácil, não tem sido fácil. Por quê? Porque aqui as pessoas te puxam até o limite. Aqui eles não acreditam muito em Deus, não acreditam muito em Deus. Se, por exemplo, nós temos a cada final de ano, tem o pessoal do marketing vem e eles temos que dizer todos da equipa Feliz Natal, esse tipo de coisa. E eu como cristã, eu sei que eu não comemoro o Natal. Uhum. E isso cria um pouco de intrigas aqui entre colegas, entre o pessoal do marketing, mas por que que não podes dizer, tá bom, não comemoras, mas não podes só dizer Feliz Natal? Oh, também estás muito armada, que nós também somos cristãs. Que religião é essa que não pode dizer? Eu disse, não comemoro o Natal, eu tenho assim explicar de acordo com a palavra, aquilo que nós já Uhum. aprendemos, que o Natal Exatamente. é uma festa pagã, que Jesus não nasceu no dia 25, mas não, é só para dizer, eu disse, não. Se eu digo que não comemoro, eu não posso aparecer no vídeo e dizer Feliz Natal. E aqui puxam até o limite, estamos assim, num convívio de equipa, e estão a beber álcool. Ah, Albertina, toma uma cerveja. Eu digo, não, eu não posso beber, eu sou cristã. Mas onde é que está escrito na Bíblia que não podes beber, que é pecado? Nós também, usam sempre, nós também somos cristãos. E estamos aqui. A Bíblia diz que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Amém. É um pouquinho difícil, mas graças a Deus eu tenho conseguido me posicionar. E foi mais difícil até no início, mas hoje em dia elas já sabem que até onde é que elas podem ir comigo. Até aqui eu posso ir com a Betina, até aqui não, porque já sabemos que ela aqui não vai. No início foi assim um pouquinho difícil impor limites, mostrar, explicar, mas agora já tem sido mais tranquilo assim me posicionar nesse meio em que estou. Amém. Muito bom. A base é Cristo. No entanto, a Bíblia diz que estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. No entanto, nós somos a luz do mundo. O cristão é feito para brilhar neste mundo. O cristão deve sair da esfera da congregação e ir para o mundo, enfrentar, mostrar o poder de Deus, mostrar que Deus efetivamente pode todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e toda a honra e toda a glória nós damos a Ele. Então, nós devemos enfrentar o mundo com esta força, com este vigor, com esta determinação. Isso é que nos faz cristãos verdadeiros, defender o Evangelho, defender a doutrina, defender a palavra. Então, bem amados, isto é uma mensagem para nós retermos. A base de tudo
o segredo, eu consegui compreender. É preciso que nós tenhamos uma aliança com aquele servo que Deus estabeleceu para nos orientar. Nós muitas das vezes, como dizia a irmã Albertina, estás muito dependente. Não, não há dependência. Deus, quando nos chama, Deus nos apresenta a um servo estabelecido que vai nos orientar. A palavra de Efésios diz para nós crescermos em conhecimento e na fé, para atingirmos o pleno conhecimento daquele que nos chamou. E para nós atingirmos esse pleno conhecimento, é preciso nós estarmos no seio da congregação. E esta congregação tem um líder, um visionário, um pastor, aquele que Deus fez a aliança e com quem na qual nós nos aliançamos. Então, quando nós temos uma aliança, nós devemos respeitar a aliança. E isso é o segredo. Respeitar, considerar aquele servo que Deus estabeleceu para te instruir no caminho. Amém? Então, irmã Albertina, eu gostaria de falar, de compreender a sua visão sobre a submissão. Este conceito de que é muito mal compreendido no seio do mundo. As pessoas logo pensam que submissão é a mulher ser escrava do marido. Submissão é a mulher deixar de fazer tudo aquilo que faz e cumprir somente com a orientação do marido. No entanto, há uma série de interpretações erradas sobre este conceito. Na verdade, a minha questão é, irmã Albertina, o que pensa sobre isso? É uma mulher submissa? Sim, sim. Amém? Partindo do princípio de que eu sou cristã e sou Amém? regida pela palavra de Deus, eu sou uma mulher submissa. O mundo entende a submissão como algo negativo. Hoje em dia, quando tu falas sobre submissão com uma mulher, ela vai logo entrar na defensiva, tipo, eu ser Sim. submissa, eu não posso. Eu não posso, Uhum. não posso ser, passo o termo, burra, Exato. fazer tudo aquilo que o meu marido quer, ser escrava, porque para o mundo, ser submissa é tu ser escrava, é como se tu tivesses que estar no chão e o teu marido anda por cima das tuas costas, ou te põe uma trela no pescoço e diz, como aqui no lixo, e tu vais. Eu acho que isso é o que o mundo, a ideia que o mundo tem da submissão. Mas Uhum. a Bíblia nos recomenda aí bem que, do mesmo jeito que a igreja é submissa a Cristo, nós Amém? mulheres temos que ser submissas ao nosso marido. Amém. Quando falamos de submissão, não significa que o teu marido vai dizer, olha, pega numa arma e dá um tiro na tua cabeça. Não é por aí. É andar segundo a visão daquele que é Visão. o cabeça do nosso lar. Amém? Daquele que é o cabeça estabelecido por Deus, porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Então, Amém? ser submissa é andar de acordo com a visão do marido. Não de acordo com a visão do marido, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Para mim, ser submissa é isso, não é fazer as loucuras que o mundo acha, é andar de acordo com a visão daquele que é o cabeça, Que é o instituído, porque cabeça. Deus colocou o Amém? homem como cabeça do Uhum. lar. A Uhum. mulher está lá para ajudar, não está para mandar, está para ajudar. Então, ser Amém? submissa é andar de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus, andar de acordo com a visão do cabeça do lar, que é o Amém? marido. Amém? Então, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. O homem ama a Exatamente. mulher, apresenta a visão à mulher, a mulher se submete à visão do marido. A essa visão. Esta é a orientação segundo a palavra. Não é o marido dizer, opa, mulher, hoje 20 cambalhotas. É isso que o mundo Eu acho que essa compreende, é a percepção pá. sim, que o mundo Amanhã tem. vais É te verdade. atirar do prédio abaixo e ela tem uma visão completamente errada. E é importante nós esclarecermos isso na primeira pessoa. Pessoas que são e assumem que são e defendem esses valores.
e andam segundo a vontade de Deus e as coisas andam na perfeição segundo aquilo que Deus quer. Na verdade, irmã Albertina, nós estamos na reta final dessa nossa grande entrevista. Aqui eu vou pedir três coisas. De irmã Albertina, eu vou pedir que o seu conselho, três conselhos. O primeiro conselho é para os jovens de uma forma geral, que almejam a fama a qualquer custo e não sabem geri-la. No entanto, nós estava a falar sobre o imediatismo. Há pessoas que provavelmente veem a irmã Albertina e não conhecem o sacrifício. Julgam que numa pancada ou duas e falar com aquele ou outro profeta e tomar aquele banho ou fazer aquela coisa vai adquirir aquilo que a irmã Albertina adquiriu fruto de uma trajetória de um trabalho árduo. Então, qual é o conselho que passa a estes jovens por conta desse imediatismo? Em primeiro lugar, começo por dizer que se tu, jovem, que está-me a assistir aí em casa, começa a fazer algo por causa da fama, eu acho que já começaste de uma maneira errada. Já estás a Exatamente. começar de uma maneira torta. A fama deve ser consequência daquilo que tu vais fazer, do bom trabalho que tu irás fazer. E eu, pessoalmente, eu não gosto da fama. Eu digo sempre que eu não gosto de aparecer, mas infeliz ou felizmente é consequência do trabalho que eu faço. Quando eu comecei, eu não comecei a buscar a fama, eu comecei a fazer o meu trabalho, a maximizar o talento que o Senhor colocou em mim Amém. e esperei em Deus. O mais importante de tudo é esperar em Deus, porque aquilo que é de Deus pode demorar, mas, meus irmãos, cuia, Amém. porque Amém. dura para toda a vida. O meu conselho para os jovens que querem a fama, querem imediatismo, é que esperem em Deus. Não façam alguma coisa por causa da fama. Porque a fama sem preparação é É sinônimo de perigoso. ruína, de queda. Porque se tu não tens, é perigoso. Se tu não tens uma preparação espiritual, tu não vais conseguir gerir a fama. Vais te perder. Então, primeiro faça o teu trabalho, os louros vêm depois e, acima de tudo, espera em Cristo. Isso é o mais importante de tudo. E a fama, o reconhecimento, virá com o tempo. Com um trabalho bom que fizeres, vai vir. Amém. 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 Ehm, muito bom, é verdade. E por conta desse imediatismo, nós temos perdido muitos jovens. Vão Muitos jovens, buscar é verdade. coisas que depois as consequências são fatais, são perigosíssimas. E por vezes são coisas mesquinhas. Vou buscar, vou numa senhora para me dar banho, para conseguir um senhor, um homem que É vai me dar verdade, uma peruca. é Tudo verdade, porque não é quero verdade. trabalhar, não quero fazer um negócio para conseguir o que é meu, Hipoteca o futuro, você por causa reduz de os anos coisas de vida, passageiras. porque você vai ter que vender o teu futuro por conta das coisas que você precisa. Vamos ver, jovens estão a morrer com 35, com 40 anos. Depois de um período de um sucesso fabricado, vem a morte prematura. Por quê? Por conta desse imediatismo, por conta de venderem a sua geração, de venderem a estrela. Então, muitos lares estão a ser destruídos por conta desse imediatismo. Então, é uma situação que a sociedade, pronto, nós precisamos falar muito sobre isso e despertar a juventude sobre essas consequências. Então, o segundo conselho, irmã Albertina, é para aqueles jovens que têm sonhos. Sonhos por realizar, uma trajetória a seguir. E por conta disso que nós estamos a falar do vale tudo,
muita gente coloca bloqueio porque tem medo de enfrentar as coisas, de ser engolida pela realidade do mundo. Então, esses jovens param de sonhar, colocam uma barreira na sua trajetória. Então, que mensagem passa para as pessoas que deixaram de sonhar, que têm medo de enfrentar a realidade para atingir os seus objetivos? Para todo jovem que está a assistir, que tem o objetivo de, ou tem sonhos, tem metas, mas infelizmente parou por alguma situação, meu conselho para hoje é que não desistam. A Bíblia diz: entrega o teu caminho a Deus, confia nele e tudo ele fará. Amém. Entreguem os vossos caminhos a Deus, sejam persistentes, porque e não vão muito nessa de imediatismo. Eu que vos falei, irmã Albertina, há 10 anos atrás, eu não era essa irmã Albertina que vocês estão a ver aqui. Amém. Eu não era a Claro. Albertina que todo mundo conhece. Foi um processo longo, não foi do dia para a noite. Eu também passei por muitos momentos baixos, momentos em que eu pensei que eu vou desistir, aqui já não dá. Já não havia esperança, mas eu me agarrei a Cristo. Se tu te agarrares a Cristo, a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Certamente, Cristo vai renovar as tuas forças e conseguirás alcançar os teus objetivos, as tuas metas. Agarra-te a Cristo, esse é o meu conselho. Agarra-te Amém. a Cristo Amém. e certamente Cristo vai renovar as tuas forças. Amém. Muito bom. Cristo é o nosso sustento. Os filósofos dizem: enquanto há vida, há esperança. E a palavra de Deus nos diz que todas as manhãs o Senhor renova as suas misericórdias a nosso favor. Entretanto, se nós dormimos e nós acordamos, é porque há uma razão de ser, irmã Albertina. Há um projeto que Deus quer que nós concluamos. É um dia, quer dizer, cada dia é um renovo, é uma nova oportunidade. Então, nós não devemos parar de sonhar. Enquanto nós acordamos, enquanto nós respiramos esse ar, enquanto olhamos para o céu está azul, o sol brilha, é noite, é dia, então nós podemos continuar a lutar para realizar os nossos sonhos. Com Cristo, há determinadas coisas que nós já começamos a fazer e nós paramos no meio, talvez não conseguimos avançar. A palavra nos orienta que há uma distância, né? Isso não está na Bíblia, mas nós conhecemos que entre o princípio e o fim de uma coisa, nós temos, na aviação, dizem, é o ponto de não retorno. No entanto, a distância para o fim e a distância para recuar para o princípio é a mesma. Entretanto, é aí onde o diabo se levanta para nos combater, para combater o nosso projeto, e é aí onde nós desistimos. E então, temos muitos projetos parados nessas condições. Aqui, o meu reforço ao conselho que a irmã Albertina deu é que talvez isso tenha acontecido porque nós não começamos com Deus. Então, nós não vamos mudar o projeto. Vamos mudar a tática. Vamos recomeçar, mas recomeçar com Cristo. Chamar Cristo como nosso sócio, como o princípio. E vamos recomeçar. Porque a Bíblia diz que aquele que começa a boa obra conosco, ele a aperfeiçoará e levará até o fim. Amém? Então, o último conselho da nossa craque será para as mulheres mais jovens, para as mulheres, sobre o cuidado que devem ter com a sua família, com o seu lar, com o marido, com a sua casa. Eu ouvi uma coisa da irmã Albertina, isto marcou-me bastante. Disse que o meu trabalho, a minha família
sempre estará em primeiro lugar do que o trabalho. Então, onde for jogar, aonde for trabalhar, as condições do trabalho devem se adequar à família. Desculpa, o trabalho deve se adequar à família. Quer dizer, primeiro a família, depois o trabalho em função daquilo que tem como decisão na família. Então, o que peço é um conselho para mulheres, jovens, mães. O cuidado com as suas famílias, com seu marido, com os seus filhos, em não deixar a família nem em segundo nem em terceiro plano. Que conselho deixa a essas jovens mulheres e mães? Para todas as jovens mulheres, mães, o conselho que eu deixo é o seguinte: começamos pelo que diz a palavra de Deus: aquele que não cuida dos seus é pior que ímpio. A Amém. própria Bíblia Amém. nos diz isso. Então, como princípio de tudo é a palavra de Deus, é, é, é andar de acordo com esta palavra, independentemente ocupações que tenhamos durante o dia, nada pode nos impedir de fazermos o nosso papel como mães e como mulheres dentro de casa. Em primeiro lugar, os nossos filhos, ehm, se por acaso deixamos esse papel para outras pessoas, como por exemplo babá, como por exemplo, sei lá, uma cuidadora da creche, os nossos filhos vão crescer primeiramente com a educação que outras pessoas lhes dão. E quando vão crescer, quando tiverem uma educação contrária, e vamos olhar assim e dizer, oh, mas a minha filha então é assim por quê? Mas esse quando na verdade nós, como mães, é que negligenciamos essa parte. Ehm, Quanto a cuidar da casa, do marido, o nosso trabalho nunca pode estar em primeiro lugar. Nunca pode estar em primeiro lugar. Eu, irmão Bertina, que vos falo, eu tenho uma rotina muito, muito pesada. Tenho uma rotina de treinos assim muito pesada. Viagens constantes, treinos constantes. Mas quando eu vim aqui para o clube, quando eu tive a primeira vez aqui no clube, eu era solteira. Mas quando eu regressei, automaticamente tudo mudou. Uma das condições para que eu pudesse ficar era essa, de que eu tenho a minha família como prioridade. E nós, como mulheres, independentemente do dinheiro que nós possamos ganhar no trabalho, independentemente de quão ocupadas nós somos, o nosso primeiro trabalho é a nossa família, porque cuidando da nossa família, estamos a agradar a Deus. Porque isso é o que diz a palavra de Deus: aquele que não cuida dos seus é pior que ímpio. Então, vamos priorizar a nossa casa, o nosso marido, os nossos filhos, e só depois vem o trabalho. Porque eu não acredito que Deus também vai nos dar um trabalho que vai fazer com que nós possamos ter problemas dentro do lar, que não tenhamos Amém. tempo para cuidar da nossa casa, da nossa família. Por isso é que a Bíblia diz que entrega o teu caminho a Deus, confia nele e tudo ele fará. Antes de arranjarmos um trabalho, antes de termos alguma ocupação, temos que entregar a Deus para que Deus possa nos dar um trabalho de acordo com a vontade dele perfeita. E a vontade perfeita de Deus é que nós tenhamos um lar saudável. Então, esse é o meu conselho para as mulheres, mamás, jovens que estão aqui a assistir à live. Amém. Amém. Então nós vamos encerrar, mas a última e muito mais importante questão, Norbertina, para encerrar mesmo, uma mensagem para quem deseja seguir a Cristo, porque tudo isso resume-se no amor de Cristo. Todo esse sucesso, todos esses títulos, resume-se na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do Pai, na comunhão com o seu Santo Espírito. Então, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu modo de estar e de ser, é uma evangelista. Evangeliza pela a tua conduta, pelo teu caráter, pela forma como se afirma no seu modo geral, trabalho, casa e lazer. Então, uma mensagem específica para aquelas pessoas que desejam seguir a Cristo,
mas tem assim o pé atrás, mas será, será, será. Irmã Albertina tem uma palavra. A minha mensagem. Tem sim. A minha mensagem, assim, rapidamente, para quem deseja seguir a Cristo e está naquele será que eu sou digno? Será que mesmo fazendo isso? Será que mesmo bebendo eu posso seguir a Cristo? Será que mesmo tendo esse tipo de conduta eu posso seguir a Cristo? Para você que ainda está no mundo, para você que ainda tem uma conduta que não é adequada, a Bíblia diz que se alguém quiser vir a mim, toma a sua cruz Amém. e siga-me. O meu conselho para ti é que abre o teu coração. Abre o teu coração a Cristo. A maioria dos apóstolos, antes de serem apóstolos de Cristo, eles não tinham uma boa vida. Vamos dar o exemplo do apóstolo Paulo. Ele era perseguidor dos cristãos. E ele passou de perseguidor para seguidor de Cristo. Amém. A Bíblia diz que quando o Senhor apareceu, falou com Ananias para ir ter com Paulo, Ananias disse, Senhor, Ananias temeu e disse, Senhor, mas eu tenho ouvido muito acerca deste homem, tenho ouvido muito falar que ele persegue os cristãos, e o Senhor disse, vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome para os reis, para os gentios e para o povo de Israel. Isso dizendo que o quê? Ninguém é impuro o suficiente Amém. para que Deus não possa o receber. Amém. Deus está Amém. aberto para receber todo mundo. Então, somente que tu abras o teu coração e deixas Cristo fazer o seu trabalho. E outra coisa muito importante é orar. Antes de tudo, ora, peça a Deus orientação para te indicar, não vou dizer igreja porque igreja somos nós, um bom local de culto, onde é pregada uma palavra pura, revelada e sem mistura, e onde Amém. tenha um servo de Deus castrado. Amém. Porque hoje em dia nós temos muitas denominações, mas são lugares em que não é pregada uma boa palavra. Amém. Então, ora a Deus, peça a Deus que Deus te mostre uma boa congregação, um bom lugar para cultuar e um servo de Deus castrado por ele. Porque a Bíblia diz que, quando encontrar esse lugar, frequenta os cultos, ouve a palavra, embebeda-te da palavra de Deus, Amém. porque é a palavra que vai nos Amém. limpar. Eu que vos falo aqui, irmã Albertina, quando eu comecei a ir para a igreja, eu não tinha parado com todas as minhas más atitudes ou os meus maus comportamentos. Eu fui sendo lavada pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada para instruir, para redarguir, para corrigir em justiça. Então, é a palavra que tu vais ouvir dentro da congregação, onde tem um servo de Deus castrado, que vai te limpar, que vai te purificar dia após dia e vai te levar à perfeição em Cristo Jesus. Este é o meu conselho para quem quer seguir a Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Na verdade, a Bíblia nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio para os perfeitos. Então, não espere estar bem, não espere ser perfeito para depois seguir a Cristo. Ele quer-te assim, com esta natureza podre, do jeito que estás, para Ele, como diz a palavra em Ezequiel, para Ele te passar o sabão. A Bíblia diz em Ezequiel que Ele virá como o sabão para nos esfregar. Então, Cristo, Ele virá para... Ele veio para todos contritos de coração, para todos que desejam. Aleluia. Então, este é o conselho da irmã Albertina, e eu assino embaixo. Você que sente no fundo do teu coração, você que tem desejo, então, ore a Deus para que Ele te mostre o sítio certo, o pastor certo, para você ouvir a palavra pura, revelada e sem mistura. Aleluia. Nós chegamos ao fim do nosso programa, bem amados. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós queremos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso que nós estamos aqui. Toda honra e toda glória a Cristo é dada. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós almejamos e alcançamos é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Albertina,
não é irmã Albertina sem Deus. E ela afirmou isso. Eu estou aqui, sou uma prova viva de que Deus é maravilhoso. Amém? Então, queremos glorificar, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra a Ele seja dado. Deus de todo poder, Deus de toda honra. Pai da glória, a tua palavra diz que nós vencemos pelo poder do sangue e pela palavra do testemunho. Pai da glória, que as palavras de testemunho da nossa irmã possam edificar, possam alcançar almas para o teu reino. Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que tu és o centro das nossas vidas. Tu és o nosso Deus vivo. Nós te amamos com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Continue, Pai da glória, no nosso meio, exaltando filhos teus para honrar e glorificar o teu nome. Pai, que haja no nosso meio campeões, campeãs, pessoas que possam chegar ao topo da carreira política, ao topo da governação do país, possam chegar ao topo das atividades desportivas e glorificar o teu nome, Pai, porque a tua palavra diz que haverá diferença entre os que te buscam e os que não te buscam. Pai da glória, eu mostrei ao teu povo a diferença que o Senhor faz entre os que te buscam e os que não te buscam, pelo testemunho da minha irmã Albertina. Se o Senhor fez com ela, é porque o Senhor pode fazer com qualquer outro irmão. Pai, eu glorifico e exalto o teu nome. Este podcast, Pai, foi feito por ti, para ti, e toda a honra a ti seja dada. Que seja o Senhor nos nossos corações sempre a crescer, e que nós possamos sempre nos diminuir para que o teu poder em nós seja notável, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai da glória, te agradecemos por esse momento. Louvo o teu nome santo e maravilhoso pela vida da minha irmã Albertina Cassoma. Louvo o teu nome santo, Pai, pela vida do meu irmão Kennedy Almeida, Pai. Louvo o teu nome pela vida do fruto deste casamento. Que o Senhor continua com a tua mão poderosa a guardar esta família e que continue a ser um exemplo para este país, para esta sociedade corrompida, para esta nação, para esta geração de jovens, Pai. Que seja um casal de inspiração, uma fonte viva, Pai, da tua parte de inspiração e resiliência, de amor a ti, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai da glória, nós glorificamos-te pela vida do nosso pastor, o reverendo Feliciano Luiz, Pai, o teu servo, o anjo visionário deste Ministério Internacional de Restauração, Pai, que por meio dele nós temos sido edificados na palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, estou a entregar nas tuas mãos santas todos os irmãos que nos acompanharam, aqueles que vão acompanhar esse podcast a posterior, que possam ouvir esse testemunho, estas palavras, e possam ser verdadeiramente edificados pelo poder do teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esse momento, Pai. Louvamos e exaltamos e glorificamos o teu nome. Jesus Cristo é o Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, bem amados, pelo carinho da vossa presença. Irmã Albertina, tem uma consideração final? Ficamos por aqui. Não tenho mais nada a dizer. Aliás, eu quero mandar aí um beijinho para todos aqueles que estão a assistir, todos que vieram ao meu Amém. convite. Amém. Quero mandar um beijinho para a minha madrinha, a minha querida madrinha Andreia, para o meu marido, Amém. para a minha filha, Amém. e o pastor, para o meu querido pai, Feliciano Luiz. Um beijo grande. Amém. Então, nós terminamos este nosso momento com a nossa querida irmã Albertina.
Irmã Bertina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós esperamos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele permitir que nós possamos falar mais vezes, possamos transmitir o Evangelho, a palavra de Deus. Nós vamos encerrar o nosso programa. Temos um programa agora a seguir, o Clamor da Noite. Mantenha-te ligado, bem amado. Vamos ter o Clamor da Noite. Permaneça ligado neste canal. Shalom, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe em nome de Cristo Jesus. Obrigado, obrigado. Ball two, number 25, Lady Iceman. 36, 27, number 10, Kensuke Jaime. Albertina Kasuma. 2 minutes suspension, approximately. Number 10, Kensuke.